Ricardo, podemos dar início nessa reunião. Já temos vários participantes, né? Ok. Bom dia a todos, então. Como reunião temática, né? Estamos continuando, então, nossas reuniões temáticas, apresentando, então, o panorama do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que está sendo elaborado pela Universidade Federal de Mato Grosso, né? O meu nome é Ricardo, eu sou analista de meio ambiente da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né? Trabalho lá na Coordenadoria de Infraestrutura, na gestão de resíduos sólidos, e o nosso setor, então, está gerenciando a contratação desse serviço, onde a universidade está desenvolvendo, então, um plano estadual de resíduos sólidos. Como essa etapa agora, nós vamos apresentar os resultados que foram obtidos, né, na primeira etapa, que foi o panorama, né, da gestão de resíduos no estado. E aí essas reuniões a gente dividiu em reuniões temáticas, hoje é o segundo dia de reuniões, e agora a gente vai falar sobre os resíduos da construção civil. Pela manhã, mais cedo, a gente falou sobre os resíduos de serviços de saúde, onde apresentamos, então, o panorama, né, quais são as empresas que trabalham com a gestão de resíduos no Estado, qual que é o panorama em relação à geração e à destinação desses resíduos, e agora a gente vai apresentar um outro problema que é sério, né, que é a gestão de resíduos da construção civil, um problema recorrente, que faz parte aí de todos os municípios. Não tem como a gente pensar em geração de resíduos sem falar da geração, principalmente dos resíduos de construção civil, e geralmente esses resíduos acabam sendo mais volumosos do que aqueles coletados dos serviços urbanos, né? E é aquele que a gente tem maiores dificuldades também com relação à disposição e destinação, né? Geralmente a gente não tem, via de regra, a gente não tem no estado, né? São poucas ou só uma empresa, né, que tem a licença para poder receber esses resíduos aqui na capital, e aí é um problema que faz parte da gestão municipal de todos, né, de todos os municípios do estado, né? Então, agora a universidade vai apresentar o panorama do que foi discutido, do que foi levantado em campo, e aí a gente depois vai propor discussão, né, a gente tem aqui representantes do setor, propor discussões, então, na busca, né, de soluções, né, para a gente conseguir colocar essas soluções de maneira viável, né, no Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Então, me perdoem aí as pessoas que já estão nos acompanhando desde as outras reuniões, mas a gente faz essa explanação aqui geral, né? E principalmente para aqueles que estão participando só desta reunião, mas dizer o seguinte: o objetivo dessas reuniões temáticas é permitir, é possibilitar uma participação mais efetiva de todas as partes interessadas, né? O plano estadual, ele não é um documento que vai sair da cabeça da universidade ou da SEMA. Ele é um documento que está sendo construído a partir da visão de toda a sociedade, de todos os setores. Por isso, esse cuidado e essa atenção de poder ouvir cada vez mais cada um dos participantes, né? Então, nós temos um contrato com a universidade, foi chamada via Unicelva, para realizar esse plano, e com base num termo de referência que foi elaborado pela SEMA, e onde vocês podem ter presença outros produtos. Pode passar. Quais são esses produtos? O plano de mobilização social é o primeiro deles. Deu um problema aqui? De mobilização social é o primeiro desses produtos, e o objetivo do plano é fazer essa integração, essa interação com a sociedade, com todos os atores, tá? O plano de mobilização, ele é um documento importante, mais do que um documento, ele é um processo que deve permear toda a elaboração do plano, né? O outro documento, que é esse aqui, que nós estamos apresentando, é o panorama dos resíduos sólidos. Nesse documento consta um retrato, uma fotografia de todas as tipologias de resíduos, mas também da questão das associações, da participação das associações cooperativas, como elas estão estruturadas, da logística reversa, como ela está acontecendo aqui no nosso estado, tá?
Então, o panorama é um documento bem ampliado, documento este que vai ficar disponível para vocês acessarem no nosso site, fazerem as contribuições, tem lá um questionário onde vocês podem dar a opinião, uma contribuição, se aquilo que nós conseguimos consolidar reflete a realidade do seu setor. Mas você vai receber aí todo o panorama, né? Mas cada um pode ali e olhar para só a sua tipologia de resíduos, né? Também, falta só um pouquinho, também o estudo de regionalização é um outro produto constante desse termo de referência, onde é apresentado esses arranjos dos aterros, né? Qual é o melhor arranjamento entre os municípios, considerando os critérios técnicos, normativos e considerando a infraestrutura viária do nosso estado. Os estudos e prospectivas, então, a partir desse panorama definido e consolidado, nós partimos por os estudos e prospectivas e escolhas de cenários futuros, né? Quando trabalhamos... Tá. Temos um pequeno probleminha aqui, mas retomamos. Os estudos, então, e prospectivas, eles vão apontar para cenários futuros, né? E cenários e projeção é algo incerto, então você estabelece alguns cenários de referência, otimista, moderado, então tudo isso tem a ver com o planejamento do Estado. E, a partir desses estudos, são definidas diretrizes, estratégias para que esse plano possa ser, então, implementado. E uma base de dados, nós tivemos um levantamento muito grande de dados em várias instituições, banco de dados de várias instituições, ou base de dados, e o que se tem é que esses dados encontram-se dispersos, né? E aí o projeto está reunindo esses dados consultados num banco de dados e vai ser entregue como um produto para a SEMA, né? Seguinte. Então, toda essa mobilização social é importante, e aqui todos os meios que o projeto dispõe, de site, de canal do YouTube, de Instagram, né, das redes sociais, com o objetivo de difundir, de divulgar tudo que está sendo feito, principalmente num tempo tão difícil de pandemia que vivemos, em que as reuniões presenciais se tornaram, e as visitas aos municípios se tornaram algo muito difícil. Então, também encaminhamos formulários, questionários para os municípios, para as entidades, preencherem, né, com o objetivo de identificar essa real situação. E esse é um ponto muito que é importante destacar, o Vitor vai destacar isso, a baixa adesão e entrega de resposta desses questionários. Então, a gente pede muito aos municípios que nos informem, né? Porque é a partir dessa realidade dos municípios que nós podemos colocar nesse documento a situação que se encontra. E também reuniões realizadas. Bom, então agora eu passo para o Vitor, o engenheiro responsável dentro da nossa equipe para trabalhar a questão dos resíduos sólidos no estado das atividades geradoras da construção civil. Obrigada. Bom dia, eu vou falar um pouco agora das atividades. Estão me ouvindo? Estamos, Vitor. Tá, perfeito. Eu vou falar um pouco do resíduo construção civil, né, como eu havia falado. Vou abordar inicialmente as atividades geradoras. Essas 3 atividades que estão elencadas de acordo com o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, que inclui construção de edifício, como o próprio nome diz, é a construção propriamente dita.
obras de infraestrutura. Nelas, por exemplo, estão incluídas obras de rede de esgoto, pavimentação, obras de rede de água e serviços especializados para construção, como, por exemplo, pode ser instalação do sistema de ar, empresa que desenvolve, por exemplo, construção de churrasqueira, são pontos mais específicos. E no Estado tem uma certa... não existe existe os bancos de dados, porém, quando você acessa os bancos de dados para saber a quantidade de construções que estão ocorrendo, você vê algo em torno, por exemplo, de 5.000 obras realizadas no ano de 2019. Isso é um valor baixo para o tamanho do Estado, para a população. Então, procurei outros meios também para poder identificar quais são os locais que possuem como que eu posso dizer, um mercado mais aquecido, uma quantidade maior de obras, para poder identificar esses polos de geração. Com isso, existe o cadastro central das empresas. Nele, considerando o pessoal ocupado que está disponível nesse banco de dados, foi identificado que os municípios de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, até Lucas do Rio Verde, contém aproximadamente uma pessoa assalariada com carteira assinada, trabalhando nesse segmento para cada 70 habitantes. Quanto nessa parte inferior aqui, Alto Garças, Vera, Contra Iguaçu, Colniza, existe uma pessoa de carteira assinada trabalhando nesse segmento para 3.000 habitantes. Obviamente que isso tem a questão dos informais, mas, de certa forma, isso daqui auxilia um pouco na questão, pelo menos, da atuação das empresas, né? Vou falar um pouco também agora sobre a composição e geração dos resíduos. Não foi detectado nenhum município assim que realmente efetua essa questão, né? Então, uma das bibliografias utilizadas para a própria composição foi o Ministério do Meio Ambiente, onde ele diz que 80% dos resíduos da construção civil são considerados classe A, que é o que consta na CONAMA, né? A classificação da CONAMA. 19% dos resíduos são classe B, e dentre esses 19%, a madeira representa 10% da totalidade. E os demais classe B, 9%. E aproximadamente 1% dos resíduos são classe C e D. E foi detectado que a grande maioria das prefeituras apresenta uma deficiência no monitoramento dos resíduos da construção civil gerados. Isso se reflete, por exemplo, no CINIR, que foi consultado. Lá, cerca de 80 prefeituras preenchem o CINIR, e quando você olha o que está preenchido em consulta com a bibliografia, apenas 2 municípios se enquadraram dentro do per capita que a bibliografia apresenta. Então, às vezes você vê município tinha 4, 5 mil habitantes e estavam falando que produzia 10 toneladas ao longo do ano. Então, tem umas certas dificuldades aí de controle. Alguns municípios declararam que não emitiram alvará ao longo de um ano inteiro. Então, tem uma dificuldade. Igual eu falei, né, do per capita, considerando as informações do IPEA de 2012, ele cita que o per capita do Brasil é de cerca de 230 quilogramas habitante-anos até 260 quilogramas ano. Isso daí vai depender das características do município, da região.
E essa estimativa que eu estou apresentando foi adotando a média desse per capita, que foi de 495 quilogramas anos. Então, a região intermediária de Cuiabá teria uma geração anual de resíduos da construção civil aproximadamente de 711 mil toneladas ano. A região de Cáceres, aproximadamente 156 mil toneladas. Sinop, 463. Barra do Garças está ali parecido com Cáceres e logo em seguida Rondonópolis com 240 mil. Obviamente, né, isso acaba desconsiderando algumas características, né? Por exemplo, Sinop hoje se sabe que ele tem um alto crescimento. Provavelmente ela está acima dessa média de 495. Ela o município de Sinop provavelmente ele tem ele puxa a média estadual para cima. Mas com as informações que se tem hoje disponíveis, não é possível dizer com toda certeza, né? Então, se assumindo, né, que 1 metro cúbico de tonelada é aproximado, 1 metro cúbico de resíduo representa 1,2 toneladas, estima-se que é produzido 1.450.000 metros cúbicos ao ano no estado. Isso daí eu coloquei uma aproximação ali, seria equivalente a 580 piscinas olímpicas no estado. Coloquei uma de geração de resíduo. Bom, eu coloquei essa lei aqui. Deixa eu ver. Eu vou voltar para poder falar a respeito dessa lei que eu citei aqui. Não, eu vou falar dela agora, que mais para frente ela vai ser útil. Na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, no seu artigo 7, inciso 11, ela fala sobre a prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis, para bens de serviços, obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo sociais, ambientais e sustentáveis. Vou deixar isso daqui por um momento, mais para frente eu vou retornar a esse ponto. Sobre a situação do Estado quanto à coleta de transporte. Coleta e transporte da construção civil. Atualmente, pelo que foi levantado, mais ou menos uns 12 municípios estão eles citados aqui, são as prefeituras que efetuam a cobrança pela coleta dos resíduos sólidos, quando eles efetuam a cobrança. Essas informações foi de acordo com o PMSB do município e o SNIS, que a própria prefeitura preencheu falando que efetuava essa cobrança. E aqui nesse lado, mais para a direita, apresenta a tabela dos municípios, como que é feita a coleta dos resíduos da construção civil. Essa tabela ela foi feita, se foi lido PMSB por PMSB do município, na parte do diagnóstico, e tentou se contestar até no próprio texto ou imagens se existia caçamba metálica ou algum caminhão poliguindaste, empresas assim que têm um aparato mais adequado para se efetuar essa coleta. E também no PMSB foi levantado, lido e contabilizado as prefeituras que efetuam essa coleta ou não. Se chegou no total de 113 municípios onde a prefeitura executa a coleta de alguma maneira. 13 prefeituras não realizam de jeito nenhum, ou 15 prefeituras, e 11 prefeituras a informação ela não estava totalmente explícita, né? Então, não consegui dizer se... não faltava informação, não estava falando se ela coletava ou não coletava.
E a mesma coisa para as empresas especializadas. Foram detectadas 81 municípios onde havia alguma documentação, algum registro de empresa especializada operando, 42 municípios não havia, e 16 municípios não havia informação a respeito do quesito. Então, com isso, aproximadamente 60% dos municípios possuem uma empresa que especializada. Quando me refiro especializada, novamente, equipamento adequado para efetuar essa coleta, caçamba metálica e caminhões poliguindáticos. Quanto ao tratamento e disposição final, foi detectado pela equipe que apenas 2 municípios possuem locais adequados para a destinação dos resíduos, principalmente dos classe A. Cuiabá, que possui uma empresa para efetuar o processo de reciclagem, recebimento desses resíduos, e Rondonópolis também, que também é uma empresa que efetua coleta e transporte desse resíduo, e ela tem um local para poder efetuar esse processo. Além disso, foi detectada uma empresa em processo de licenciamento, objetivando executar o serviço de recebimento, triagem e reciclagem dos resíduos da construção civil. Esse empreendimento, essa empresa, esse processo de licenciamento está sendo solicitado lá para Sorriso. Não consegui mais detalhes de informação, então não sei como que está o andamento desse processo. Nova Mutum, como Eliana havia falado, dos questionários, foi encaminhado para 140 prefeituras. Quando eu falo 140, porque teve uma que não foi, o e-mail não ia, apesar de um monte de tentativas, não. E só 10 prefeituras responderam o questionário. A prefeitura de Nova Mutum, nesse questionário, declarou a existência de 2 empresas privadas que recebem o resíduo. Dentre esses resíduos são latas de tinta, gesso e madeira. Com isso, com as informações todas levantadas e disponíveis, atualmente apenas 2% dos municípios matogrossenses possuem a possibilidade da destinação adequada dos resíduos. Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. Várzea Grande é mais por causa da questão da conurbação com Cuiabá, né? Então, e esse quadro, ele apresenta o fluxo dos resíduos da construção civil, que comumente é praticado nos municípios. Se tem a geração, e aí você vai ter aquelas pequenas gerações onde o próprio gerador pode levar no veículo dele, é uma pequena geração, pode ser levado em veículo leve, e tem aqueles volumes que precisam de uma caçamba, ou um veículo mais adequado, um veículo pesado. Na situação das pequenas gerações, a coleta, ou ela pode ser realizada, a pessoa mesmo, o próprio gerador realiza essa coleta e destina inadequadamente em ruas, calçadas, terrenos baldios ou aterramentos e lixões, ou, como eu falei, lixões, e esses resíduos, geralmente, que são depositados nas ruas e calçadas, a prefeitura, em multirões, acaba coletando esse resíduo e, eventualmente, acaba parando em lixões de qualquer forma. Na outra situação, a pessoa contrata uma empresa, quando não tem local adequado, essa empresa ou acaba depositando em ruas, terrenos baldios e em lixões. E por aí se repete o ciclo, pois, como eu havia citado, apenas 2% dos municípios do estado possuem local adequado para haver essa disposição dos resíduos, principalmente o do classe A, que representa 80% dos resíduos gerados, né? Eu queria voltar um pouco agora para aquela lei
nessa mesma lei, onde ela fala da questão da ordem, da reciclagem, reuso, não geração, ela cita no seu artigo, inciso 11, sobre a prioridade nas aquisições e contratações governamentais. Produtos reciclados e recicláveis, e para bens e serviços de obras considerem. Então, os resíduos das construções civis se tem hoje em várias regiões do Brasil, onde esses resíduos reciclados são utilizados, por exemplo, para a produção de meio-fio, da própria prefeitura, tampa de boca de lobo, bueiro e por aí afins. Ele tem ótimas utilidades, esses resíduos. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação. Espero que vocês tenham bastantes perguntas. Bom dia a todos. Ricardo, você coordena aí a parte das perguntas? Sim, bom dia. Bom, pessoal, vocês podem utilizar o chat para mandar as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu aproveito só para fazer uma reflexão. Bem ou mal, as cidades brasileiras, cerca de 90% delas, ou um pouco mais que isso, coleta os seus resíduos. Nem 5% delas dão um destino final adequado. Então, é um processo histórico, né? Você apenas levar para longe de você o resíduo, sem se importar o que fazem com ele. Hoje, em função do volume, da massa produzida, os resíduos domiciliares e das potencialidades de impacto, já se começa a preocupar com isso, nós temos legislação e coisa e tal. Mas os resíduos de construção civil não são diferentes, certo? As pessoas tiram da sua porta, da sua residência, da sua obra, mas vocês veem que nós não temos no Estado sistemas de recebimento, com exceção do município de Cuiabá. E mesmo assim, a gente sabe que o sistema de Cuiabá não recebe a totalidade dos resíduos gerados, certo? Cuiabá, inclusive, tem um programa para receber resíduos de pequenos geradores. Nunca foi implementado. Porque é preciso que se destaque também essa questão. A grande geração não acontece com grandes obras. A grande geração acontece com os pequenos geradores. Reforma, são essas pequenas obras que se fazem nos domicílios, né? E nós não temos uma estrutura, né, para isso, como foi proposta no plano de gerenciamento de resíduos da construção civil para Cuiabá. E já está na hora de nós resolvermos esse problema. Por quê? Porque o resíduo de construção civil é responsável pela geração de inúmeros bolsões de lixos, né, na área urbana de uma cidade. Cuiabá é um exemplo típico. Nós, a prefeitura, todo ano se envolve aí com retirada de resíduos de construção civil. Mas os resíduos de construção civil, que começam esses depósitos, que a gente chama bolsões de lixo, logo em seguida vem o resíduo domiciliar. Então, esse é um grande desafio, a gente não só coletar, mas tratar e dar a destinação adequada, porque o resíduo de construção civil, ele origina muito impacto na área urbana, devido a esse consórcio com o resíduo domiciliar que vem logo depois. Era essa a ressalva que eu ia fazer. Muito obrigado. Vamos aguardar agora a colocação de vocês.
Bom, professor Ricardo falando, eu gostaria de propor um ponto de discussão que é com relação à restrição. Às vezes, até na SEMA, a gente coloca isso como restrição nos processos de licenciamento de aterros sanitários, que é a utilização de resíduos da construção no aterro sanitário como material inerte de cobertura. Eu gostaria que fosse discutido sobre isso, né? Porque, por não ter empresas, né, às vezes a gente acaba se deparando com essa situação. É claro que o material a ser utilizado ele não pode ser, assim, ter resíduos, por exemplo, de madeira, né, ou resíduos perigosos. A gente prioriza a utilização dele já, pelo menos, com mínimo de processamento disponível, né? Queria discutir sobre isso, né? Se isso é ruim, pode comprometer o volume do aterro sanitário, ou se é uma alternativa viável, né, para a disposição desse tipo de resíduo. Ricardo, é uma boa questão, inclusive porque essa questão dos resíduos de construção civil, ela implica investimento, e na grande maioria dos municípios, nós temos baixa atratividade, por exemplo, de empresas que disponibilizem. Muito embora seja a responsabilidade do gerador, os municípios têm a atribuição, né, de fazer o plano de gerenciamento do resíduo de construção civil para o seu município, para a sua cidade. Isso está estabelecido na política nacional, né? Muito embora a obrigatoriedade com a questão da coleta, transporte, essas coisas, seja do gerador, o município deve fazer o plano em função dessas implicações que tem com a cidade, com a área urbana. Você colocou uma questão interessante. A princípio com exceção do resíduo decorrente de produtos concretados, essas coisas que fazem grande volume, pode produzir, pode propiciar abrigo, refúgio, mas para resíduos de aterros, para resíduos de material de alvenaria, para rebocos, podemos sim. É possível até estabelecer um processo de tratamento primário na área de disposição para que ocupe. Mas tem outra questão que você colocou bem, que é a questão do sempre controlar o volume utilizado desse material, para você não comprometer a vida útil do aterro, né? Normalmente, esses cálculos, a cobertura é na faixa de 15% a 20%, 25% do resíduo a ser confinado. Então, nós não podemos ultrapassar isso sobre pena de comprometer a vida útil do aterro. Mas é possível, sim. No caso de grandes granulometrias, tem que haver um tratamento primário, para não trazer problema na cobertura ou na necessidade de uma compactação, né? Ou de oferecer abrigo também para animais, né? Pequenos animais, roedores, né? Essas coisas. Essa é a minha colocação. Eu não sei se eu respondi a sua questão, Ricardo. Sim, com certeza. E me lembrando, na verdade, existe uma forma de licenciamento, que são as ATTs, área de triagem e transbordo, que, inclusive, deve ser fomentada na área de disposição anexa à área do aterro, exatamente para facilitar isso. A grande maioria dos municípios mato-grossenses, em função da pouca atratividade e da dificuldade de se trabalhar com a reciclagem, deve-se fomentar licenciamentos de ATT, certo? E isso, de preferência, ser uma área anexa ao aterro, e, nesse sentido, ver a possibilidade de fazer o uso de uma parte desse material para cobertura, né, do lixo do aterro. Enfim, essa é uma questão boa de discussão. Bom dia, eu posso entrar na discussão? Bom dia, João. É um prazer. Schurig, pela voz aí. É João Alfredo, Ecoambiental. João Alfredo, faz favor, é uma satisfação ter.
Então, professor, aproveitando aí o gancho aí da sugestão do Ricardo, a Lei 4949 do município de Cuiabá prevê o uso preferencial no seu artigo 22. O uso preferencial do agregado, ou seja, do resíduo da construção civil depois de tratado, ou seja, reciclado. Então, para a cobertura do aterro sanitário nosso, eu penso que o ideal seria usar este tipo de agregado, ou seja, o resíduo tratado. É um aterro de excelente qualidade, isso sim poderia ser usado como cobertura. Eu tenho a preocupação um pouco em relação ao aterro sanitário, o que já foi dito aí, o que o senhor disse, é a questão de volume, de preservar o aterro sanitário. Um dos motivos que existem os aterros de resíduo da construção civil, os ATTs, enfim. Mas a sugestão minha é que esse material produzido pelas empresas de reciclagem, depois de tratados, sejam, sim, usados, não só na cobertura de aterro, como nas obras públicas. Porque nós estamos há 10 anos em Cuiabá, apesar da lei, a gente não viu essa política nessa direção ainda da prefeitura. Ou seja, a política de uso dos agregados, que você estaria dando uma contribuição muito grande para o meio ambiente e com um custo muito mais baixo do que praticado hoje no mercado. Aproveitando esse ponto também, João, seria até importante a sua contribuição. Como que está a questão do preconceito, por exemplo, das construtoras com relação à utilização desse material pré-processado, né? Existe saída? Ricardo, que bom te encontrar, né, Ricardo? Faz dia que a gente não se vê. Na terça-feira, nós tivemos uma reunião com o Sindoscom, dentro da Fiente. Nós somos filiados à Fiente, um assunto de um projeto de lei, e foi interessantíssima essa discussão, porque no passado havia vários entraves, né? Inclusive entraves esses colocados pelo Sindoscom. E nessa conversa que nós tivemos, eu senti um avanço muito grande, houve também assim, um conhecimento maior da atividade, que no início nem nós, nem eles tinham, né? Então, isso contribuiu para ocasionar alguns entraves. E nós mencionamos isso. E Cuiabá não é diferente de qualquer lugar do Brasil. Então, em todo lugar do Brasil houve essa prevenção contra o material reciclado. E até assumo assim, uma meia-culpa da própria empresa não ter trabalhado um pouco mais nessa direção, mas é que nós tivemos tantos problemas, né, Ricardo, que você sabe, você também conhece, que é uma política da empresa agora, inclusive, implementar a divulgação disso. Só para citar, para esclarecer, essa obra nova da prefeitura aqui, o Contorno Leste, pela primeira vez, por nossa insistência, e na época o secretário Vander Lúcio entendeu e achou interessante, porque ele também até acho que não tinha conhecimento, a prefeitura fez, apesar de ser uma obra terceirizada, ela fez os ensaios com nossos materiais e deu positivo, deu um material muito bom. Então, nós temos uma previsão de uso já desse material nessa obra do Contorno Leste. Então, isso eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. E no fundo, Ricardo, é a aplicação da lei. Artigo 22... João, só uma pergunta. Quando você diz fez ensaio de quê? Base, subbase, resistência, essas coisas? Que tipo de ensaios a prefeitura fez? Ensaio de compactação, esse tipo de ensaio que o senhor falou aí. Para ser usado com base, subbase na obra. Eu, particularmente, eu estou construindo uma casa e estou usando brita e areia. Em determinado calçado, eu posso usar brita, posso usar areia. Ele só não é recomendado ainda, esses agregados, em obras estruturais. Fora isso,
esses agregados não teria nenhum problema. A gente vê ali na região que nós estamos, ali do Jardim Vitória, um bairro, o pessoal lá usa muito para construção mesmo das próprias casas. Eles vão lá na empresa e eles compram muito isso. Não entendi. Aí nós temos empresas, no caso, eu vou citar o nome da empresa, chama-se CAT. Tem que citar o nome, porque essa empresa, ela usa, eu acho que 60% dos condomínios que ela trabalha, ela usa o material. E ela transforma, às vezes, também em tijolo, em paver. Isso ela faz dentro do canteiro de obra dela. Então, o que falta, viu, Ricardo, para esse preconceito, para derrubar esse preconceito, falta informação, né? E só com informação é que a gente vai conseguir, ao longo do tempo, mas acho que nós estamos avançando. Tenho esperança que, no futuro, isso já passa a ser a gente passa a ter um fluxo normal, diário, desse material nas obras de construção civil específicas e de base, subbase, de pavimentação. João, eu quero, aproveitando a sua fala, eu quero até fazer uma provocação. Eu tenho a impressão que meio-fio, tijolos, essas coisas são, inclusive, um reciclável mais nobre do que base e subbase, viu? A gente Sim. deve dar preferência para esse material. A prefeitura podia pensar na questão, por exemplo, de estabelecer isso nessas construções aí de casas populares, né? Porque não esses tijolos de parede não são estruturados, então daria, né? A questão do meio-fio, essas questões todas podem ser, e deixar base e subbase para um segundo momento, para um uso, digamos assim, não tão nobre. Enfim, é minha opinião. Eu não sei se você pensa assim. Sim, professor. Até o Fábio está aqui comigo e está lembrando aqui que uma empresa começou até fazer o meio-fio e calçada. O que aconteceu? A cor do concreto ela é diferente do concreto verde, né? Então, isso causou um entrave pela cor. Todos os ensaios perfeitos, mas a cor não agradou. Então, isso, lá na ponta, o engenheiro, o mestre de obra, começaram a recusar o material. Vou dar um outro exemplo de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, todo o material produzido pelas empresas, eles são usados pela prefeitura municipal. Eles fabricam meio-fio, manilha, eles fabricam tudo que você possa, paver. A prefeitura faz isso. São José, outro lugar, Jundiaí, são exemplos que nós estamos lembrando assim. Belo Horizonte também. Belo Horizonte também, exatamente. No sul também nós já temos, Guarulhos. Então, a prefeitura de Cuiabá ainda não deu estalo ainda para esse detalhe, certo? Mas é possível, sim, esse aproveitamento do material. Obrigado, João, então, pela contribuição. Temos uma pergunta aqui da Alexandra com relação aos resíduos de poda, né? O plano trará discussão específica para o problema de podas ou já está contemplado no resíduos de classe B, conforme a apresentação? Classe B, né? Chega o microfone. Não que você está falando, né? Eu posso responder para a Alexandra? Faz favor, o João. Bom dia, Alexandra, tudo bom? Então,
o nosso contrato com a prefeitura, o edital, a licitação, o que acontece? Resíduos da construção civil e resíduos volumosos, né? E podas. Resíduos, receber, tratar, destinar, reciclar e destinar resíduos da construção civil, resíduos volumosos e podas. Nós recebemos podas e a gente deixa a poda para o aproveitamento, para fazer a reciclagem dela para a produção de cavaco. Não é um material muito bom para isso, ele traz alguns problemas para a gente na sua reciclagem, mas nós estamos recebendo dentro da nossa área, nós temos um lugar onde a poda está sendo depositada. E que tipo de problema que traz o Bom, não entendi. Professor, quando ela não está seca, quando ela vai mais verde para o picador, então ele trava o picador, entendeu? Ele é ruim de processar. Em função do problema do fibroso, né? Tá exato. Muito... sim. Mas aquele termo nosso cuiabano, ele fica meio empacumado, né? Entendeu? E toda hora para. Porque do ponto de vista energético, ele é muito bom. Sim. Quando ela está seca... Ele oferece aí em torno de 3.000 quilocalorias por quilograma de material. É extremamente interessante, como você disse, para produzir vapor. Né? Para produzir o cavaco. Mas ela tem que estar seca. Não, mas o cavaco para produzir vapor, que eu estou dizendo, né? Quer dizer, sim. Energia. Eu imagino que tem um mercado para isso aqui em Mato Grosso. Sim. Inclusive na região aqui intermediária de Cuiabá. Sim, tem sim. Aqui em Cuiabá eu vi, outro dia, na rua, um caminhão já com um picador, já cortando a árvore de uma casa, fazendo a limpeza de um terreno, já triturando e colocando no caminhão. Achei uma solução interessante. Deve ser da Energisa. Esse caminhão o que eu ia falar. A Energisa usa muito esse sistema de caminhão que já poda e já tritura, né? Isso. A prefeitura tem, no pátio dela aqui, num ecoponto, viu, professor? O único ecoponto em Cuiabá, único não, são 2. Não vou nem entrar na discussão do ecoponto. Mas só para lembrar que a lei lá atrás prevê 24 ecopontos, onde de pequenos volumes, né? Sem ônus para o gerador, para atender aquele charreteiro, aquele pessoal mais humilde, mais na periferia. Mas isso ainda não está implementado em Cuiabá, infelizmente. Mas, voltando na poda, a prefeitura tem esse equipamento também, e ela usa muito para fazer adubo de canteiro. Cobertura em canteiro. Oi, bom dia. Então, professor, eu queria saber, né, com relação ao PERS, como ele trataria isso. Algum tipo de, vários tipos de soluções que seriam propostas, alguma coisa desse sentido, né? Porque esse é um problema que a gente vê no dia a dia dos municípios, né? E eles vão acumulando esse resíduo de poda, e é um atrator ali de vetor, né? De peçonhentos, né? É um problema. Eu queria ver como é que o PERS vai tratar, né? Se está previsto, mas às vezes não está nem previsto aí no termo de referência, né? Eu acho que ficou mudo aqui, já... Desculpe, eu não tinha ligado aqui o microfone. Eu acho que, tanto quanto o resíduo de construção civil, a poda tem que ser dado solução. E nós temos várias soluções para poda. Por exemplo, se nós temos uma empresa que faz o tratamento dos resíduos, o João acabou de comentar aí, você pode fazer trituração, certo? E pode fazer comercialização como material combustível. Mas você tem em algumas cidades que esse material faz a composição com material de solo para cobertura, por exemplo, de aterro.
certo? Faz uma composição e cobre aterro sanitário, né? Você tem também consórcio com material de lodo de esgoto para fazer compostagem, porque o lodo de esgoto oferece uma grande possibilidade de contribuir com nitrogênio e fósforo. E o grande problema da compostagem do material de poda é o alto teor de carbono. Se você faz esse equilíbrio, você pode ter um material compostável bastante interessante. Então, nós temos várias soluções e nós abriremos esse leque dessas questões do ponto de vista de soluções, como nós faremos com tecnologia de tratamento de esgoto. O que acontece é que quando você vai para a grande maioria dos municípios do estado, eles não oferecem atratividade, essa responsabilidade termina ficando com o poder municipal. Então, o poder municipal tem que oferecer uma área para recebimento disso, porque não adianta pensar numa solução privada, não vai ocorrer, certo? Então, essas coisas precisam... E eu sempre imagino que isso tem que ser uma área anexa à área da disposição final, do aterro sanitário, certo? Porque existem materiais, isso principalmente onde falta tecnologia para você fazer esses consórcios de cobertura, de compostagem, né? Muito embora deva ser dado uma atenção especial hoje à redução granulométrica para ser usado na produção de energia, porque nós temos uma grande demanda desse material no estado em função dessas empresas trabalharem com a necessidade de produzir vapor. Professor, diga. Então, quando o governador atual nosso, Mauro Mendes, foi prefeito em Cuiabá, existiu um projeto, e houve até audiência pública, talvez o senhor lembre disso, para o aterro sanitário. Inclusive, para o aterro sanitário, estava previsto, lá dentro do aterro sanitário, uma ecoambiental. Ou seja, para fazer tudo num único lugar. O procurador, na época, doutor Rogério Galo, me chamou, falou, olha, está aqui, o projeto é esse, você fica tranquilo que você tem um contrato com o município não vai quebrar o contrato, nós vamos respeitar o seu contrato e nós queremos você dentro dentro do aterro. Começaram as audiências e tudo mais, e, enfim, mais um projeto que não andou. Mas essa ideia já foi levantada lá atrás. Uma observação que eu faço também, principalmente, é um problema que nós temos lá na secretaria, que é com relação ao que a resolução do CONAMA propõe, e até as NBRs que nós temos depois, né, de como apresentar projetos de área de transbordo, áreas de triagem, áreas de reciclagem, também com relação ao material, né, principalmente quando a gente confronta com a área de aterro, né? Lá nós temos a denominação do que é uma área de aterro, né? Quando você vai reservar o material para uso futuro, né? Do material ou uso futuro da área. Se vocês forem observar lá, o que é pedido no projeto é muito similar a um projeto de um aterro sanitário, né? Então a gente tem essa ressalva. O interessante seriam, sim, essas possibilidades, né, de processamento do material, para a gente se preocupar mais com a possibilidade de uso do material, dos materiais, né, que vão ali compor os resíduos da construção civil, do que realmente a gente ter mais esse passivo ambiental, que seria a criação de áreas de armazenamento deles, né? Então, por isso, essa solução de colocar junto, né, dos aterros sanitários, junto lá da central de recebimento, na verdade, de resíduos no geral, e ali possibilitando as várias formas ali de processamento e destinação desses materiais segregados, né, seria mais interessante. Então, a gente tem esse problema, né? Muitas das vezes a gente pega projetos lá e aí a gente acaba identificando um projeto que, na verdade, o que está sendo proposto ali, na verdade, é um aterro. E aí, se é um aterro, a gente vai cobrar todas aquelas diretrizes lá que são pensadas em projetos de aterros sanitários. É muito similar o projeto. Então, por isso que a gente tem que ter essa priorização realmente do uso do material. E aí a gente tem que envolver toda a cadeia, né? Toda a cadeia de coleta e depois de destinação deles.
procede a sua preocupação, mas a minha preocupação é em função de realidade, certo? Nós não temos condição de propor área de tratamento e triagem para a construção civil na grande maioria dos municípios de Mato Grosso. E como dar uma condição de disciplinar isso? Somente com a ATT, Ricardo. Ninguém, vai ficar muito caro para a prefeitura, não vai ter mercado, não vai se usar o material reciclável. Eu acho que nós temos que acumular, sim, para uma situação futura, certo? Agora, eu falei em área anexa, certo? Não estou falando na área do aterro, estou falando em áreas anexas, certo? De proximidade, certo? A minha preocupação é você estabelecer a obrigatoriedade de tratamento, certo? E aí você vai para a prática e não funciona, certo? Eu acho que num primeiro momento nós temos que pensar em ATT, né? Por quê? Porque os municípios produzem, a gente sabe que o resíduo de construção civil normalmente é muito superior aos resíduos domiciliares em termos de massa produzida, certo? É significativo, gera transtorno na área urbana e, na grande maioria dos municípios, não tem estrutura para se fazer tratamento disso. E se tratar, não vai ter material para absorver. E se a prefeitura fizer isso por conta própria para ela absorver, eu não sei se economicamente é viável ou está dentro da realidade financeira do município uma estrutura dessa. A minha preocupação é essa, é execuibilidade. Quanto à questão da solução, você está certo. Agora, é exequível isso? Né? Nos 130 municípios que nós temos no estado, dos 141, eu tenho dúvidas. É verdade. E acho que a Alexandra quer falar. Pode falar, Alexandra. Então, eu acho que o grande gargalo aí é encontrar esse caminho do meio, né? Porque quando os processos vêm aqui para a gente analisar, fica complicado fazer esse tipo de ceder, né, em certas formas, né? Permitir, por exemplo, simplesmente um acúmulo, sendo que nós temos a política nacional aí dizendo quais são os caminhos para tratar o resíduo, tanto urbano, né, como o de resíduo de construção. Então, simplesmente permitir que se acumule resíduo de construção civil no local, fica complicado aqui para a gente também, né? Não sei como resolver, solucionar isso, né? Alessandra, está na lei. ATT vocês licenciam, está na lei. Não tem nada de ilegal. Tá? A área de transbordo e triagem, ela não é para acumular de eterno um resíduo, né? Ele tem que ter um fluxo, né? O resíduo entra e aí ele precisa ser processado e sai. Tirando isso, ele já cai numa categoria de aterro. Aterro de resíduo de construção, né? Que tem MBL específica. Então, a gente precisa encontrar esse caminho no meio, né? O que não dá simplesmente para só acumular. A ATT, ela estabelece a acumulação para a solução futura. Isso está na norma. Isso, ela coloca isso sim, mas é do resíduo segregado, né? Não é permitido simplesmente pegar todo o resíduo da forma como chega e ir acumulando, né? Ah, não. Claro, mas aí nós vamos entrar numa outra questão, que é a segregação. Quem pode nos falar sobre isso é o João, porque eu imagino a diversidade de resíduos que ele recebe lá na Ecoambiental com o nome de resíduo de construção civil. Então, compatibilizar o que é possível pelo município e o que a legislação, né, determina. Como é que a gente faz isso aqui dentro da secretaria, né? Se a gente tem que seguir as normativas, as legislações, e também tem o problema do município, né? Que o município ele simplesmente, a questão da poda, né? Ele vai acumulando eternamente aquilo ali. E aí isso não é uma solução, assim, adequada, né? Vai totalmente ao contrário, né? O que o Ricardo falou agora há pouco, né? Do gerenciamento de poda, por exemplo. É interessante a discussão, né? Temos uma pergunta aqui também no chat da Áurea. Ela pergunta sobre a possibilidade de utilização das galhadas para recuperação de áreas degradadas, né? É uma solução interessante, né? Nós temos, sim, algumas
alguns planos que eu já peguei de recuperação de áreas degradadas utilizando resíduos, né, de galhadas para fazer essa recuperação. Tem que, nesse caso, a umidade já seria interessante, né? Igual a gente estava falando sobre o poder calorífico, né? Quanto mais seco o resíduo, melhor ele para poder utilizar na queima, para produzir energia. E aí, nesse caso, já é o contrário, né? Se a gente tem uma galhada úmida, seria interessante utilizar na recuperação. Pode falar, Josita. Tá. Desculpa. Tá me ouvindo? Posso falar? Tá? Sim. Tá. Vou só retomar uma outra questão que já foi abordada, que diz respeito aos resíduos de resultado de pequenas construções, né? E ali, como o professor Paulo analisou, não há estrutura para atender, para resolver essas questões essas questões. E aí eu perguntaria assim, e nos pequenos municípios, que também, se não tem nas grandes cidades estrutura, imagina como fica essa questão nos pequenos municípios. Então, no caso, com essa apresentação do preliminar do panorama, eles vão poder contribuir, apontar sugestões de como resolver isso lá nos seus municípios? Quem pode responder? Pode comentar Eu confesso que eu me perdi aqui e não prestei atenção na pergunta da Josita, me desculpe. Vou repetir, simplificadamente. Assim, como o senhor mesmo falou, falta estrutura para organizar, para dar o destino adequado de resíduos de pequeno porte. E também eu me coloco na posição dos pequenos municípios, que provavelmente isso também ocorra. Então, após a apresentação desse panorama, os municípios vão poder vão ter oportunidade de dar sugestões ou de abordar esses problemas que provavelmente ocorram lá nos seus municípios? Olha, veja bem, o município deve ter o seu plano de gerenciamento de resíduo de construção civil, certo? Isso a lei faculta ele. Na verdade, é o único plano de gerenciamento que o município faz de acordo com a lei, certo? Então, o município deve estabelecer. E eu imagino que, por menor que seja, é interessante sempre pensar nesses pontos de entrega, certo? Porque o que acontece hoje? Cada um deixa na sua porta quando não leva para um terreno baldio. Eu digo isso no pequeno município. A gente vê as prefeituras, às vezes, fazendo esse bota fora de apanhar isso que está nas várias ruas. Isso tem que ser disciplinado. Nada melhor do que o município ter o seu plano de gerenciamento de resíduo, por menor que seja, de forma a disciplinar e poder cobrar, né, essas questões dos geradores, né? E por que é interessante isso? Só para te dar uma ideia, por exemplo, nós tínhamos aqui no passado, em Cuiabá, não para resíduo de construção civil em grande volume, mas para poda, para esses resíduos volumosos, nós sempre tivemos, eu estou falando na Cuiabá antiga, nós sempre tivemos um serviço de demanda direta da prefeitura. Você demandava, a prefeitura ia lá e buscava para você. E, inclusive, não se cobrava nada, certo? A nossa cidade cresce, os problemas se tornam mais complexos, os volumes transbordados maiores. O que a prefeitura fez? A prefeitura, basicamente, privatizou esses serviços de poda, de resíduo de construção civil, isto é, hoje nós só temos para fazer esse serviço empresas terceirizadas. Se você pega um container de 3 metros cúbicos, que é eu imagino que seja o de menor dimensão, isso não fica por menos de R$ 250, R$ 260 para pegar os seus resíduos. Ora, os pequenos geradores, às vezes, eles geram meio metro cúbico, 1 metro cúbico,
e fica, às vezes, muito caro, fora da realidade daquele pequeno gerador. Então, daí a necessidade dos pontos de recolhimento. O João falou que aqui em Cuiabá a previsão era 25 ecopontos, né? Qual que era a filosofia disso? Você setorizar a cidade para sempre as regiões terem um ecoponto na proximidade, para que você possa levar como atração animal, ou você mesmo levar no seu carro pequeno volume. No momento que isso foi terceirizado, nós não estamos oferecendo mais esse tipo de serviço. Aliás, não oferecemos. E o que acontece? As pessoas vão para o terreno baldio. Quem vai para o terreno baldio são os pequenos geradores, certo? É claro que precisa ressaltar que a prefeitura voltou agora com um programa extremamente importante na cidade, que é o catatreco para resíduos volumosos. Isso realmente é extremamente interessante. Nós já tivemos no passado isso, né, em várias administrações, de vez em quando se esquece, hoje voltou. É feito sob demanda e prestam grandes serviços voltado para essa questão dos resíduos volumosos. Essas catatreco aí, o nome eu achei bacana, catatreco, sofá, geladeira, fogão velho, tem de tudo. A prefeitura coleta isso gratuitamente sob demanda. Mas nós temos que resolver o resíduo de construção civil. Alessandra, né? Eu vou apresentar aqui uma parte da... Na CONAMA 307, ela tem uma parte de definição que ela fala aterro de resíduos classe A. Ela fala que é para reservação do material para usos futuros, né? Uma área tecnicamente adequada, onde serão empregadas técnicas de destinação de resíduos da construção civil classe A no solo, visando a sua reservação do material segregados de forma a possibilitar o seu uso futuro ou futura utilização da área. Usando os princípios de engenharia para confiná-los no menor volume possível sem causar danos. Eu, em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer um aterro de classe A. Esse aterro de classe A, como que ele funcionava? Eles tinham um problema de um local com uma erosão muito grande, eu não lembro exatamente o que causou lá, mas era algo, assim, 30 metros de profundidade, e por aí foi indo. Fizeram uma parceria com a prefeitura, se não me falha a memória, onde o resíduo seria disposto lá, eles iriam passar por um processo de trituração por maquinário no próprio local e iriam aterrar aquela área por completo até nivelar para que fosse possível reutilizar aquela área. Eu não lembro dizer qual que seria a finalidade dela, mas porém iria se resolver o problema da enorme cratera que era lá. E eu acho que, se eu não me engano, era um aterro de classe A, que a previsão era mais ou menos, para se fechar a cratera, mais ou menos uns 4, 5 anos, até finalizar os serviços no ritmo que se encontrava o recebimento dos resíduos classe A. Lá era um controle impecável do recebimento. Eles mandavam caminhões e caminhões embora, porque tinha uma sacolinha lá de resíduo domiciliar. Isso daí é um exemplo de experiência. Você leu a parte de aterro, né? Oi? Eu me perdi, você estava lendo a parte do inciso 9, né? Isso. Então, o que acontece, Vitor, não é que é proibido armazenar esse resíduo para uso futuro. É porque uma coisa é ATT e outra coisa é aterro de resíduo. Sim. É isso que acontece muito aqui, né? As pessoas querem licenciar uma ATT, mas já pensando como se fosse um aterro, né? E quando a gente licencia uma ATT, o que a gente pede bastante é que haja um fluxo, né? O que entra, ele é capaz de processar e sair sem ter muito acúmulo de resíduos, né? Para evitar a criação de passivos. Mas se o empreendimento quer fazer um aterro de resíduos de construção, também é possível, né? Contanto que esse resíduo seja segregado, né? E aí pode armazenar. E aí, principalmente com relação à
resolução do CONAMA é clara com relação ao resíduo classe A, né? Então, é resíduo inerte. Agora, a questão da poda, por exemplo, ficar armazenando eternamente é um problema, né? Então, o resíduo classe A, a gente consegue ter essas soluções, né? Tem áreas de transbordo triagem, tem o aterro de classe A. Aí, não que seja fácil, né, resolver isso, né? É um problema no estado. Mas a gente também tem essa questão da poda, e ela vai sendo armazenada, né? Tem municípios que fazem anexo ao aterro sanitário e vão armazenando. Mas e aí, né? A diferença entre o veneno e o remédio, né? Uma coisa é um pouquinho de poda ali nessa casa. Agora, eu fico imaginando isso há 20 anos, né, sendo armazenado. Isso, eu acredito que pode, sim, causar um problema ambiental, né? Tanto de vetor como de contaminação do solo e da água subterrânea, né? Porque, com o tempo, isso vai sendo um problema. Então, é complicado equacionar isso tudo, né? E eu acho que o plano também pode dar um norte, né? E com relação também ao projeto de aterro de resíduos, né, mesmo que seja só do resíduo classe A, ele é um pouco mais complexo em termos dos estudos que devem ser feitos, né? Igual para a área de transbordo e triagem, a gente não exige, por exemplo, o estudo hidrogeológico. Já para o aterro sanitário, na própria NBR da série 15.000 fala, né, da exigência do estudo hidrogeológico, da questão da profundidade, da altura do lençol freático, né, do respeito lá em relação à profundidade do aterro com relação a esse nível das águas, né? Também o período de realização desse estudo, né? E aí ele já é um pouco mais, digamos, complexo, ele já cadece um pouco mais de profissionais ali para poder fazer, né? Então, por isso que a gente não se nega a licenciar aterros de resíduo da construção, desde que os estudos sejam apresentados, né? O órgão ambiental tem que ter as suas exigências, porque senão realmente complica, né? A gente discute essas questões aqui, mas sempre respeitando a legislação, né? Essa exatamente o que vai nortear toda a questão. Esse é o problema, né? A exigência legal é grande e a dificuldade do município também é grande, né? Qual que é esse caminho do meio aí que a gente consegue resolver, né? Acho que esse é o problema. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? E também não pensar em utopias, né? Sempre chegar numa solução que seja viável, até porque o problema não vai acabar. Poda sempre vai existir, resíduos volumosos sempre vai existir, resíduos da construção sempre vai existir, mas a gente tem que equalizar isso e também pensando numa maneira possível. Até se for, por exemplo, que seja necessária uma revisão da resolução do CONAMA, a gente se propõe a colocar em discussão, né? Mas desde que a gente chegue numa solução que seja executável, né? Igual o professor falou. Não adianta a gente pensar em utopias, né? E os municípios não vão conseguir resolver depois. Eu gostaria de solicitar também, salientar aqui a importância, né, do registro, da participação das pessoas, né? Quem puder mandar aqui no chat o nome e a entidade que faz parte, e também deixar o recado aqui, né? Vocês podem acessar todo o conteúdo e também os nossos cronogramas de reuniões no site da política, né? Nós temos um site. A Solange colocou aí no chat o endereço do site onde vocês podem buscar as informações depois. Eu passo a palavra, então, para o professor Paulo Modesto para concluir a reunião. Olha, não havendo mais questões, a gente agradece a participação de todos. A gente lembra... Professor, me perdoe, posso... Pelo que eu estou vendo, o senhor vai encerrar o assunto. A reunião. Não, em não havendo mais participação, estamos aqui à disposição, João. Só queria fazer 2 considerações, posso? Claro. 3 considerações. Primeiro, a consideração da iniciativa da SEMA, juntamente com a universidade e todos envolvidos no setor, para abrir essa discussão. Acho interessantíssimo isso, muito interessante. Segunda questão... O senhor está me escutando? Sim. Tá. Dizer para todos que a Ecoambiental está à disposição e nós temos recebido muita gente do interior, inclusive, às vezes, indicado pela própria SEMA, para oferecer para eles a nossa visão, a nossa já experiência de 10 anos, naquilo que a lei fala, e só lembrar que nem tudo que está dentro da lei, 100%, às vezes é possível no dia a dia, na gestão de uma TT ou de um aterro.
às vezes o aterro, a gestão no dia a dia, ela às vezes é muito complexa. Enfim, mas nós estamos à disposição de todos para passar aquilo que a gente acumulou nesses 10 anos e também receber sugestões para que a gente possa melhorar o serviço. E gostaria só de encerrando, dizer que a responsabilidade da ecoambiental é muito grande e ela é uma responsabilidade que transcende simplesmente a questão do resíduo da construção civil. Nós estamos tratando de saúde pública. Quando você tem uma atividade como a nossa, bem executada no município, você olha na outra ponta, as doenças endêmicas, dengue e por aí afora, elas baixam, elas são reduzidas, trazendo para o município um menor custo no tratamento dessas doenças. Então, todos vocês devem saber que eu sou da área de saúde e eu sempre digo que eu não mudei de área, eu continuo trabalhando na área de saúde, tentando melhorar o serviço que a Ecoambiental oferece para a minha cidade, para Cuiabá e para o estado de Mato Grosso. João, obrigada aí pela sua participação. E a importância desse trabalho, ele não morre aqui na apresentação do panorama e ouvir vocês, mas como apresentamos os produtos, o panorama é um deles, mas agora a gente tem os outros produtos que vão elaborar esse plano de ação, essas metas, diretrizes. Então, tudo isso que está sendo discutido, apresentado, ele será internalizado nos outros documentos e com o encaminhamento à Assembleia Legislativa, isso se torna lei, né? O que reforça aquilo que já está definido na lei nacional, na lei 12.305, enfim. É muito importante dizer que todas essas reflexões e contribuições, elas vão ser inseridas dentro dos documentos, tá? O que é situação aqui no panorama e o que é sugestão e proposição nos outros documentos que contemplam o plano estadual de resíduos sólidos. Então, essa é a importância. Outro ponto para destacar é que todas essas gravações dessas reuniões aqui, elas estarão disponíveis no nosso site. Vocês podem imaginar, nós estamos correndo aqui contra o tempo, né, de poder dispor esse documento lá no site, para que cada um possa acessar. Também vocês vão receber, vai ter um formulário para ser preenchido, de forma que vocês possam contribuir, avaliar e contribuir com outras sugestões que não estão aí nesse documento que vocês farão essa leitura, tá? Então, esses documentos ficarão à disposição até dia 12 de março para a gente receber essa contribuição. Depois estaremos numa nova etapa, que será, então, das audiências, que também ainda teremos possibilidade de contribuições, e esse documento do panorama ficará disponível de 1º de abril a 30 de abril, para que tenha os setores, os atores, a sociedade, tenha um tempo de 30 dias para que possa fazer ainda suas contribuições. As reuniões temáticas, elas procuraram acelerar esse processo, né? De ouvir mais e de consolidar ainda mais o documento que será levado às audiências públicas. Então, eu só queria destacar isso, está no nosso site. Põe aí, Vitor, por favor, o nosso site. E quando você entra no site, você acessa também o nosso canal, que estão os webinários, que vão estar essas reuniões aqui temáticas, tá? E convidando também, continuamos no período da tarde, com mais 2 reuniões, né? Agrosilvio e mineração, até eu já confundi aqui, agrosilvo pastoril, resíduos agrosilvo pastoris e de mineração, e que vai nessa mesma linha, né? Trazer, botar o foco, o problema, a luz no que nós temos em cada um dos setores, ok?
Então, muito obrigada a todos. Aí, Ricardo, se não tivermos mais nenhum questionamento, pontuação, a gente pode encerrar aqui a reunião e a nossa fotografia, tá bom? Solange, nossa fotógrafa. Professora, bom dia a todos. O Ricardo teve que dar uma saidinha porque ele precisa pegar as crianças na escola. Vamos tirar a nossa foto e agradecer a todos os presentes, ressaltando que, como a professora disse, nós temos outras reuniões, né, que vão até amanhã, às 15 horas, resíduos industriais, logística reversa, resíduos de transporte, de mineração, agro-silvopastoris, usando o mesmo link, tá? Então, aguardamos todos vocês e pedimos que todos visitem o site do PES. Lá nós encontramos vários formulários com questões voltadas aos vários entes, aos vários atores dessa cadeia produtiva de resíduos, e ressaltamos hoje, agora nesse momento, o formulário de resíduos da construção civil, e chamando também a atenção dos representantes dos municípios, que possam também contribuir com a adesão desse município ao PES. Então, nesse momento, nós damos encerrada a reunião de resíduos de construção civil e aguardamos para a tarde. Vocês querem... alguns estavam com a câmera fechada. Vocês gostariam de abrir para eu bater outra foto? Fazer outro registro? Isabela, vem ali, a Jacobina aparecer aqui, a foto. Então vamos. Não, mas você está aí de ladinho. Eu quero que você fale, mas eu não de ladinho. Cadê? Não está aparecendo. Pode? Não vai aparecer você. Espera aí. Abrindo as câmeras. Vou registrar. Agora bem esticado. Obrigada. Pronto. Até a tarde. Até. Eu gosto desse negócio de... Aqui, ó. É porque isso daqui eu vou fechar. Lembrando, gente, até a tarde. Tchau, doutor João. Feliz Pardal. Um abraço para vocês todos. Obrigado. Obrigada. Precisa aparecer lá. Fala para o seu marido que tem madeira para ele, tá? Tá. O Elias adora usar madeira usada, fazer reutilização. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço. Tchau. Café? Agora tá. Então, podemos encerrar, né, pessoal? Então, até as 2 horas da tarde. Até lá, obrigada.